4 de Filipenses. E nós vamos estar aqui a partir do versículo número 5, ouvindo de Deus. Senhor, mais uma vez nós oramos sobre esse texto que tanto falou ao meu coração. E o meu desejo, Deus, é passar o mesmo sentimento que Ele me trouxe aos teus filhos, que aqui estão para recebê-lo. Eu peço que para isso o Senhor me purifique e me abençoe, e prepare os corações presentes e daqueles que participam conosco pela internet para isto. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 5, assim nos diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Juntos o 9, irmãos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma promessa. Os irmãos, por favor, se assentem. O título da nossa mensagem hoje são atitudes que contrariam a razão humana. O que nós devemos entender por razão? Nós entendemos por razão. Razão, irmãos, é a lógica humana que nos leva a agir segundo os nossos conceitos pessoais. Aquilo que eu acho que é o correto vai promover as minhas ações. Isso é a razão humana. E como humanos, nós sabemos que a nossa razão, ela é gerida por nossa natureza original. E a nossa natureza original é uma natureza corrompida. Portanto, as nossas razões, as nossas lógicas de atitudes são geridas por essa natureza viciada que trazemos de Adão. Mesmo apesar de crentes, nós ainda carregamos essa natureza no nosso corpo corruptível. Ao recebermos a nossa natureza espiritual, na nossa conversão a Jesus, a nos tornarmos habitação do Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma natureza espiritual. E elas passam a conviver em nós a nossa natureza adâmica e a nossa natureza espiritual. E certamente vai ser um constante conflito dentro de nós. A minha natureza homem tem uma lógica, e a minha natureza espiritual tem a lógica de Deus. Sobre esses conflitos é que eu quero falar aos irmãos nesta manhã. Vou pedir ao irmão Aras, por gentileza, fechar essa janela para mim, está ventando aqui nos meus anotações, irmão Aras. Essa em frente a você. Acho que essa. Ah, tá, tem que ser as duas mesmo, tá certo, irmão Aras. Muito bem.
Olhando para os versículos que nós lemos, nós vamos observar o primeiro ponto da nossa pregação. Eu vou pedir o Thales que projeta para nós. O texto nos fala de algo altamente conflitante em nós. Sermos pessoas moderadas. É o testemunho público de moderação que nós, como cristãos, devemos apresentar ao mundo que vivemos. E esse testemunho, ele é altamente conflitante com a nossa natureza original. O testemunho público de moderação, o versículo 5 nos fala isso. Vamos recordar aí, nós já lemos ele, mas não importa. Seja a vossa moderação conhecida de quem, meus irmãos? De todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. O que Paulo quer dizer aqui? Eu, particularmente, creio que, conforme toda a narrativa de Paulo, ele, como nós devemos crer, que o Senhor está perto. A qualquer instante, a sua volta se concretizará. E como será eu receber Jesus no momento em que eu não esteja praticando a moderação que ele disse que eu deva praticar? Que eu não esteja agindo como um cristão moderado, ou seja, com atitudes sob controle, absoluto controle, de forma moderada, de forma prudente, de forma branda, de forma mansa, de forma tolerante. Tudo isso nós podemos traduzir por moderação. Que o conceito humano considera denigrante para o homem ser manso, ser humilde de coração. A atitude humana denigre o homem manso e humilde, moderado, prudente, muitas vezes como um homem frouxo, como um homem sem atitudes, como um covarde. E vem Deus disse: vocês, como meus filhos, devem agir com moderação, independentemente das provocações ou motivações que vocês recebam durante a sua existência. Então, esse é o primeiro conflito que existe, que contraria a nossa razão humana. Deus me diz que seja moderado e o meu eu diz que eu não tenho que ser moderado. Eu tenho que ser macho, forte, personalidade. Exatamente. E Jesus, meus irmãos, logo no início, quando ele ainda estava discipulando os seus apóstolos, ele deu um precioso ensino. Foi uma das primeiras coisas que Jesus disse aos seus apóstolos. Tanto em Mateus capítulo 4, 5, como também em Lucas 6, aonde nós vamos estar até projetando esse texto. O Thales o fará para nós, por favor. Lucas capítulo 6, lá na sua casa, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 6, 27 e 31, e veja este ensinamento de Jesus aos seus apóstolos, porque eles seriam os discipuladores dos demais discípulos. Lá está escrito: digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam,
bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a vós, a eles. Então aqui está exatamente retratado isso que Paulo escreveu em Filipenses, irmãos. Sedes moderados, com referência a todas essas provocações que Jesus detalhou cada uma delas para nós. Então os irmãos podem avaliar aí no seu coração o quão difícil é para a razão humana amar aqueles que se declaram nossos inimigos. Fazer bem àqueles que declaram-se ódio a nós. Você me odeia, mas eu vou fazer o bem para você. O quão difícil, irmãos, é bendizer, é orar, é pedir que Deus abençoe as pessoas que maldizem, as pessoas que nos caluniam. E que mais que Jesus disse, né? A pessoa vai te dar um tapa na cara, não aqueles tapinha que nós temos visto aí na política nossa, né? De intimidade, mas tapinha mesmo de deixar marca. Aí você, ao invés de dar uma bofetada nele, você fala, não, pode bater na outra, não tem problema não. Se isso faz bem para você, bate. Se nós fizermos isso no meio da sociedade dessa forma, nós vamos ser considerados como covardes, como homens frouxos. Percebe, meus irmãos? Como a nossa razão contraria a razão de Deus. Mas o segundo ponto, amigo irmão Tales, o texto nos ensina. Vamos ao versículo número 6, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, acrescentadas de graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Hoje você não pôde me atender o que eu te pedi. Graças a Deus, Senhor, que neste ano você ainda não pôde atender o que eu te pedi. Então, quietude mediante todas as circunstâncias, quaisquer circunstâncias. Quantas circunstâncias adversas, certamente, eu e os irmãos vivemos, já vivemos, estamos vivendo e viveremos. E o texto diz que nós não devemos nos tornar ansiosos por nenhuma delas. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas comigo é muito comum querer que as coisas aconteçam a meu tempo. Rapidinho. Rápido. Eu preciso disso agora, Senhor. Por que é que o Senhor não me atendeu ainda? Dificilmente eu dou graças a Deus porque Ele não me atendeu ainda. E pela razão de Deus, nós lemos que nós devemos fazer tudo conhecido de Deus, através da oração, da súplica, do implorar.
do chorar nos pés de Deus, mas dizendo por tudo, graças a Deus, com ações de graças. Agir de forma que você ajude as pessoas, independentemente daquilo que você julgue que Deus não está te ajudando. Então isso é um conflito entre nós, irmãos. Nos aquietarmos diante das nossas naturais ansiedades. Nós somos ansiosos. Recentemente eu ouvi de um colega pastor dizendo, eu aprendi a viver de forma quieta, sossegada, não ansiando por coisa alguma. Eu louvei a Deus por aquele homem. Samuel, é a terceira vez que você sai já hoje, hein? Eu louvei a Deus por aquele homem. Que bênção que você consegue. Eu não tenho conseguido ainda, irmãos. Mas vamos fazer isso conhecido de Deus, por súplica e por orações. Nós sabemos que temos um Deus que é o Senhor dos céus, da terra, que é absoluto nas suas decisões, que é corretíssimo nas suas decisões, que sempre nos concede aquilo que nós realmente precisamos e na hora dele, não nossa. E nós sabemos, irmãos, que muitas das coisas que nós pedimos a Deus, que se elas tivessem sido dadas naquele momento que eu pedi, elas teriam sido más para mim. Não sei se os irmãos já experimentaram pensar nisso, verificar isso na sua vida. O dia que ela chega, nós entendemos isso. Por isso que Deus não tinha me atendido. Porque senão teria acontecido coisas não boas para a minha vida. E mais uma vez, meus irmãos, Jesus, o nosso supremo mestre, ensina sobre isso. O que é a circunstância, irmãos? São as particularidades de cada fato vivido por nós. Hoje eu posso estar numa circunstância favorável. Daqui a pouco pode não ser. Amanhã pode não ser. Mas em todas elas, a Bíblia diz que eu devo me agir dessa forma. Sem ansiedade, dando graças a Deus, ações de graças. É uma situação que nós devemos passar de ansiosos que somos para sossegados. Eu estava ali cantando com o Robson, os irmãos, aquele hino, Sossegai. Que mensagem maravilhosa, irmãos. O mar se revolta e Deus diz, sossegai. Sossegai. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, conscientes nós devemos ser sempre das nossas impossibilidades. Mas somos consolados pelas possibilidades que Deus tem de realizar o que Ele quer e pode na nossa vida. Quando eu consigo me convencer das minhas impossibilidades e crer nas possibilidades de Deus, eu me assossego. Eu faço como o salmista diz, não é verdade? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Cala a boca. Fica quieto. Passa para mim. Se o teu jugo está pesado, você não consegue carregar, por que é que você não passou para mim ainda? Por que é que você insiste em carregar algo que você não pode fazê-lo? Isso é exatamente isso aqui, irmãos. Quietude
mediante as nossas particulares circunstâncias. E Jesus ensinou isso em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler de 22 a 32. É um texto longo, mas de grande riqueza. Lá na sua casa, por favor. Lucas, capítulo 12, 22 a 32. A seguir, Jesus estava com os seus discípulos. Dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vamos juntos, irmãos? Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. É promessa, meus irmãos, de Deus. Então nós aqui podemos estar seguramente riscando da nossa vida essas ansiosidades do nosso ser. Porque nas coisas mínimas nós não podemos fazer nada. Ele cita aqui o côvado, 0,48 centímetros de medida na nossa existência. Nem isso nós podemos fazer. Se não podemos fazer as coisas mínimas, vamos querer fazer coisas grandiosas. Então nós não temos que ser ansiosos de coisa alguma, segundo os conselhos de Deus. E a nossa atitude humana, meus irmãos, a nossa natureza humana é uma natureza de ansiosidade natural. Nós precisamos orar e buscar de Deus para que ela não passe a reger a nossa vida. Que nós sejamos pessoas desatinadas, ansiosas. Isso denota desesperança, falta de fé, falta de confiança nas promessas de Deus. Que ao buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que nós não podemos fazer, Ele fará. Amém. O terceiro conflito entre a nossa razão e as coisas certas de Deus está no versículo número 7 do capítulo 4 de Filipenses.
diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. É o nosso terceiro ponto. Ações e pensamentos guardados ou protegidos pela paz de Deus. Paz que excede todo entendimento. O homem não pode entender, por exemplo, alguém bater nele e ele mandar bater outra vez. Nisso está a paz de Deus. Ele está acima do entendimento humano. E nós temos esse entendimento humano bem vivo dentro de nós. Mas o texto do versículo número 7 que nós lemos, diz que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quando eu me revisto da paz de Deus, o meu coração, de onde procede as minhas ações, a minha mente, de onde procedem os meus projetos, maus ou bons, estarão guardados por Jesus, estarão guardados por Deus. O vosso coração, a vossa mente estará guardado em Cristo Jesus. Então isso nos fortalece, irmãos, a pensar que as nossas ações, quando nós estamos na lógica de Deus, quando nós estamos obedecendo a Deus, estamos sendo fiéis a Deus, as nossas ações e os nossos pensamentos são guardados, são protegidos pela paz de Deus. Que coisa maravilhosa! Ter a certeza, meus irmãos, de que as minhas atitudes, os meus pensamentos estão guardados, estão protegidos pela paz de Deus. Eu certamente serei um homem pacífico, serei um homem de ações mansas, humildes no meu coração, serei uma igreja que verdadeiramente pratica o amor por prazer. Torna-se o nosso hobby amar nosso semelhante, orar pelos nossos inimigos, não maldizer. É isso que o texto está nos ensinando aqui. Eu estou vendo aqui, eu pulei um versículo lá do capítulo 32, do verso 12, capítulo 12 de Mateus. Tudo bem. Mas então, meus irmãos, aqui perto mesmo onde nós estamos, no livro de Colossenses, lá na sua casa, você abra em Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 17, nós vamos projetar o texto aqui, ele fala sobre isso, sobre como nós devemos agir dessa forma. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, ou seja, a paz de Cristo, também, a qual, ou seja, a paz de Cristo, também vocês foram chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo nós devemos ser, tendo nossos pensamentos e ações guardadas na paz de Deus, com certeza essa paz será o árbitro em nosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. Ele está falando da igreja, irmãos. Nós somos chamados a viver a paz de Cristo
como um só corpo, onde cada um de nós seja portador dessa paz. Aquela paz que Cristo disse: eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E eu não dou a vocês a minha paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo se restringe a uma bandeira branca, talvez aí temporária, a um cessar-fogo. Hoje eu estou em paz com alguém, mas amanhã já pode ser uma bandeira vermelha. Não quero dizer nada, tá certo, irmão? Ela passa, tá? Ela passa. Então Deus está dizendo: viva essa paz, ela seja o árbitro. Árbitro quer dizer aquele que define o que é certo. É aquela famosa pergunta. Em uma circunstância da minha vida, numa dúvida que está aqui entre o cristão e entre o homem Adão que habita em mim, o que faria Jesus? Se eu meditar, eu saberei o que Jesus faria no meu lugar. Então essa paz, ela se torna o árbitro das minhas ações e do meu coração, para que eu possa agir como agiu o Senhor Jesus. Faz sentido aí, meus irmãos? Ok. O quarto conflito entre a nossa razão humana, que contraria as coisas de Deus, está no versículo número 8 do capítulo 4 de Filipenses. 4 de Filipenses. Ele está concluindo: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que o que, irmãos? Ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós nos assustamos às vezes com as coisas terríveis, banais, que ocupam os nossos pensamentos, que nos acorda de madrugada e não nos deixa dormir mais. Porque os meus pensamentos estão cheios de coisas não recomendadas por Deus. E aquilo me perturba. Então, os nossos pensamentos ocupados por tudo que procede de Deus. Isso não há insônia que resista a isso, irmãos. Quando nós ocuparmos os nossos pensamentos com tudo que procede de Deus, nós teremos um sono sereno e paz e descansador, que descansa realmente o nosso corpo. Mas nós somos hábeis em ocupar nossos pensamentos com coisas que nós nem sabemos se vai acontecer. Quantas coisas eu estou projetando para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, se eu nem sei se aquilo vai acontecer. Isso traz desgaste. Isso ocupa a nossa mente. Isso restringe a nossa mente de fazer o que Deus diz aqui no versículo 8. Ocupe a sua mente com aquilo que é verdadeiro. Nós sempre vivemos no mundo da mentira. A mentira é a tônica do mundo. Principalmente nesse período agora que estamos vivendo, nós estamos vivendo aí uma mentira descarada. E isso começa a ocupar a nossa mente. Alguém que é diz que não é, alguém que não é diz que é, e nós vamos aí, ocupando a nossa mente com isso. Tá certo?
Alguém que é guerreiro, mas diz que é pacífico. Alguém que diz uma coisa e depois diz que não disse. Isso fica ocupando a minha mente. Isso me prejudica. Isso me afasta de Deus, né? O texto está dizendo, o verso 8, tudo que é verdadeiro ocupe a tua mente, tudo que é respeitável. A verdade é respeitável, não é, irmãos? Então vamos ocupar a nossa mente com a verdade. Tá? A verdade. Nós não somos tão idiotas que saibamos aonde está a verdade, né? Nós sabemos, sim, a verdade está em Deus, né? Tudo que vem de Deus é verdade. Tudo que coincide com os preceitos, com as orientações de Deus, é verdade. Então é fácil ocupar nossa mente com a verdade, né? Diz aqui o verso 8, né? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, nós sabemos o que é justo. Ocupe a sua mente com isso. Tudo que é puro, nós sabemos o que é ser puro. Nós temos o exemplo de Jesus, a pureza. Vivendo no mundo lameado de pecados, ele foi puro. Então nós temos o exemplo. Isso ocupe a vossa mente. Tudo que é amável, né? Como é bom ser bom, como é bom ser amável. Irmãos, amável quer dizer, é eu facilitar o irmão a me amar. Isso é ser amável. É isso que Jesus quer que ocupe o nosso coração. O que é que eu preciso fazer para que o Leonardo me ame mais em Cristo Jesus? Eu vou fazer aquilo. Eu vou encher o meu coração daquilo. Ele ainda continua caminhando, né? Tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí nós vamos combater essas coisas, irmãos. E finalmente, verso 9, que nos fala sobre essa contrariedade entre nós, a nossa razão e a verdade de Deus. Versículo 9, capítulo 4 de Filipenses. Eu tenho que aprender a ler a Bíblia assim, né? Eu estava olhando lá na gravação do irmão Luiz, eu tenho lido a Bíblia assim, né? É que eu estou ruim de óculos também, óculos não, de olhos, né? O 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes. Vamos pensar nessas três coisas, irmãos, dizendo assim: o que vocês aprenderam e receberam e ouviram, e 4, né? E vistes em quem? Em mim quem, irmãos? Jesus Cristo. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É uma promessa. Quem quer o Deus das pazes contigo aí, por favor? Amém, meus irmãos. Então vamos fazer isso. Tudo que nós vimos, ouvimos e temos tomado conhecimento. Lembra quando os apóstolos foram lá arrochados, chegados na parede para não mais falar de Jesus? Qual foi a resposta deles? Como é que nós podemos deixar de falar daquilo que vimos, sentimos, conhecemos e temos experimentado? Nós não podemos deixar de falar desse. Então o texto aqui está nos apontando, irmãos, que praticarmos tudo o que aprendemos e ouvimos de Cristo. Praticar. Praticar. Amém, minha irmã? É o convite que vem seguido da promessa final. Quando ele fala, se vocês assim fizerem, o Deus da paz. O Deus, não é o Deus de paz, não, é o Deus da paz. A paz que eu vos deixo, que não vem do mundo, que o mundo não pode dar. O Deus da paz estará convosco até
a consumação do século, não está aqui, mas é exatamente isso, tá? Então, meus irmãos, é a prática de tudo o que aprendemos e ouvimos de Cristo. Há 24 anos, nós temos aprendido e ouvido o que Cristo quer de nós, como crentes. Isso como igreja, né? Sendo que vocês já existiam como congregação. Desde quando nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos ouvido, eu estou misturando os verbos aqui, né? Nós temos recebido e ouvido e também enxergado em Cristo a forma que nós devemos viver nesse mundo. Quantas delas eu e cada um de vocês estamos praticando? A proporção que nós praticamos, nós sentimos mais o Deus da paz em nós. É isso que nos diz o texto, irmãos. Portanto, amados irmãos, que nesse dia de conflitos, nós possamos agir exatamente dessa forma. Que a paz de Cristo reine nos nossos corações. Que nós sejamos mansos e humildes de todo o nosso coração. Nós temos uma conclusão, né, Thales? Primeira coisa, meus irmãos, vimos as atitudes determinadas por Deus para o seu povo em Cristo. Segundo, elas, em muitos pontos, contrariam a nossa natural razão. E, finalmente, o apelo dessa palavra é um compromisso individual de combater nossas razões que contrariem os princípios de Deus. Vamos pensar um pouquinho nessa última frase, irmãos? Essa palavra é um apelo a um compromisso pessoal de cada um de nós. Combater as razões nossas que contrariem os princípios de Deus. Se o irmão, ou a irmã, ou o jovem, percebeu alguma razão sua ainda que contraria esses princípios de Deus, fica de pé para nós orarmos para Deus quebrar isso, irmãos. Vamos fazer isso aí? Ou está tudo bem? Deus Todo-Poderoso, nós temos sim, Senhor, ainda muitas razões pessoais que contrariam os teus eternos e perfeitos princípios. Mas nesta manhã, diante desta palavra, nós te suplicamos, nós te pedimos em orações, para que o Senhor nos fortaleça no combate efetivo, Deus, às nossas razões que contrariam a sua plena vontade para nós. Que o Senhor para isso nos abençoe. É o que te pedimos orando, em nome de Jesus. Amém.